Bom dia, pessoal. Esse é o Joaquim. Ele é uma criança de 6 anos que eu atendi. Ele acabou se machucando durante uma atividade na escola, caiu com o braço na parede e fez uma fratura do rádio distal. O esqueleto da criança tem uma característica um pouco diferente dos ossos dos adultos. Ele ser um pouco mais maleável e muitas vezes ele fratura, mas não se quebra por completo. Ele quebra uma parte só do osso. E ele fica um pouco torto, como se fosse um galho que não se quebra por completo. A gente chama isso de fratura em galho verde. E quando a deformidade não é tão grande, a gente pode fazer o tratamento com gesso tubular, estabilizando, né, fazendo uma redução da fratura. Como a deformidade da fratura do Joaquim não era tão grande, eu decidi fazer o gesso tubular. Eu vou mostrar para vocês a etapa da construção do gesso e explicar um pouquinho mais sobre o tratamento da fratura dele. O primeiro passo é vestir o braço da criança, ou o membro que está fraturado, com uma coisa que a gente chama de malha tubular. Ela é como se fosse uma meia de algodão. Existem várias medidas, né? E o tamanho a gente escolhe de acordo com a espessura do membro de cada paciente. O segundo passo é envolver o membro com algodão ortopédico, que é esse material que eu estou usando. Ele é um tubinho que é de algodão mesmo e ele vem enroladinho. E aí a gente desenrola ele no membro que está fraturado. Para cada tipo de mobilização, existe uma posição adequada para manter o membro no momento que a gente está fazendo todo esse processo. No caso dele ali, a gente tem que cuidar que a gente tem que manter o cotovelo dele em 90 graus. A gente não pode fazer o gesso com o braço esticado e depois dobrar o braço ou fazer com o cotovelo dobrado e depois mudar a angulação. Então a gente mantém o membro sempre na mesma posição até finalizar todo o processo da confecção do gesso. O próximo passo, então, é vir com as camadas de gesso mesmo. Esses rolinhos que estão em cima da bancada são ataduras com gesso. E quando a gente coloca ela na água, a gente molha o gesso e a gente vai desenrolando ela ao redor do membro, do jeito que eu estou fazendo ali. É importante cuidar com a pressão que a gente coloca. Não pode apertar muito o gesso, porque senão pode comprometer a vascularização do membro e depois trazer algumas complicações. Mas também é importante não deixar muito solto o membro dentro do gesso. Ele tem que ficar ajustado o suficiente para manter a estabilidade da fratura. Nesse momento aí, eu estou preparando o braço dele para poder corrigir o desvio que ele sofreu com a fratura. Então, sinto bem ali onde está a deformidade e a gente faz uma correção de leve para não causar tanta dor. Como era uma angulação bem discreta, é possível fazer isso até sem anestesia. A criança não sente dor. Se for uma deformidade muito grande, daí não tem jeito. Isso aí vai ter que ser feito no centro cirúrgico com anestesia. Aí a criança dorme e não sente dor nenhuma. Mas nesse caso foi possível fazer com a ajuda ali da mãe mesmo. Então foi bem tranquilo. Depois de corrigida essa deformidade, a gente continua passando as demais camadas de gesso. Em média, a gente usa uns 4 rolinhos de gesso, 4 a 5 gessos para uma criança. Não pode ficar muito grosso também, tem que ficar bem moldado no braço da criança, mas também não pode ficar desconfortável para ela. Cada camada de gesso que a gente coloca, a gente molda, a gente tenta moldar o mais anatomicamente possível o gesso. Por isso que eu fico esfregando ali a mão com a luva ali ao redor do braço dele, tentando deixar esse gesso bem lisinho, bem moldadinho, para ficar bonito e para ficar o mais anatômico possível conforme a anatomia do membro da criança. Então eu vou alisando, vou tirando o ar ali das ataduras, porque quando a gente molha, a gente enrola ao redor do gesso, fica um pouco de água, mas fica ar também, e o objetivo é tirar todo esse ar de dentro do gesso, para poder para o gesso poder ficar o mais bem moldado possível. Na verdade, eu quis gravar esse vídeo para relembrar um grande amigo meu, um grande colega,
de profissão, que foi o Dr. Diego Bonfim, porque foi ele que me ensinou a fazer gesso, na verdade. Quando eu entrei na residência, em um dos primeiros plantões, todo esse processo que eu tô fazendo aí, eu aprendi com ele. Ele era extremamente dedicado, muito caprichoso, e ele me ensinava a moldar bem o gesso. Então ele que falava, ó, quanto mais você passar a luva, mais lisinho vai ficar e mais bonito vai ficar. No final ele ainda jogava um alquinho no, no gesso, que ele falava, ó, isso aqui vai deixar o gesso brilhando. E aí as crianças gostam mais. Felizmente o Bonfim acabou falecendo naquela tragédia no Rio de Janeiro e ele não tá mais entre nós, mas fica aí os ensinamentos dele até hoje. Depois de tudo pronto, a gente faz um raio-x de controle para avaliar como que ficou o alinhamento da fratura. Nesse caso, o raio-x ficou muito bom, a fratura ficou 100% alinhada. Então a gente mantém o gessinho por 45 dias, depois é só tirar e vida que segue. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.